Você sabe exatamente o que quer, mas por que ainda assim não consegue manter a consistência que desejava? O episódio de hoje é justamente sobre a tal consistência. Como ser mais constante, mais consistente no que tanto a gente sabe que quer. Consistência é aquela ponte invisível entre a intenção e o resultado. E mesmo sabendo disso, muitas pessoas se veem travadas, retomando do zero, sentindo culpa e achando que o problema é você. É você que não tem a motivação, é você que não tem energia, é você que não tem foco. E aí muitas camadas são adentradas para justificar a falta de consistência. E hoje eu quero te mostrar o porquê consistência não depende só da sua força de vontade. E qual é o modelo que realmente sustenta o ritmo de longo prazo, sem tanta culpa, sem exaustão e principalmente mantendo a consistência na ação, que é justamente o que a gente tanto deseja. E tem uma virada muito importante aqui. Não é que você não seja consistente. Escuta isso que eu tô te falando. Não é que você não seja consistente. É que você está sendo consistente com uma versão sua que você não quer mais repetir. Na bem da verdade, eu tenho certeza que muitas coisas você é consistente sim. Então fica aqui comigo, porque no final desse episódio você vai ter um passo a passo simples para estruturar a sua rotina de forma possível e alinhada com a versão que você deseja. Vamos começar do começo? Vamos alinhar uma coisa aqui que é super importante, porque palavra tem poder. Então, é bom que a gente identifique bem as palavras e entenda aonde a gente está realmente nominando as coisas. Pois bem, você é consistente sim. Hoje a gente está gravando o 31º Caminhada Cast. Talvez você esteja aqui e já tenha ouvido vários episódios. Você sabe que existe uma rotina de episódios que vão ao ar aqui. Então, provavelmente, se você já assistiu mais de um, você já está ganhando uma consistência de assistir ao nosso podcast, ao nosso Caminhada Cast. Você provavelmente acorda todo dia, levanta da cama, você toma o seu café, você escova o dente, você toma banho. Se você tem filhos, você tem uma rotina de levar seus filhos na escola, de preparar o café da manhã, a lancheira. Se você tem cachorro como eu, você tem uma rotina de levar na rua tantas vezes ao dia, de dar comida, de trocar água, de limpar o tapete. Você tem uma consistência em várias frentes da sua vida. Eu tenho certeza que você poderia já enumerar algumas aqui que são parte do seu dia a dia e que você faz de forma consistente. Algumas super positivas e necessárias para a nossa vida. Outras, muitas das vezes, tiram a gente do foco, como por exemplo, eu sou consistente em pegar o celular sempre que eu acordo, ainda na cama, e rolar ali o feed do Instagram. Será que eu sou consistente a apertar o botãozinho do soneca para dormir mais 5 minutinhos? Será que eu sou consistente em sempre jantar vendo uma televisão e ok, isso não é problema, nada disso que eu tô te falando é pra gente rotular o que é bom ou o que é ruim. Eu só tô te dizendo que tem hábitos e situações que você faz frequentemente na sua vida. E isso já faz você ter a certeza aqui comigo que você tem consistência. Só que muitas vezes ela está a serviço de uma versão sua que na verdade você não quer ficar insistindo. Ela não está a serviço da versão que você está em construção. Então, pensa sempre nisso. Você não falha na consistência. Você só tem repetido a versão errada de você mesma. Ou melhor dizendo, não existe versão errada, mas existe a versão que você decidiu em algum momento repetir. A questão, então, não deixa de ser mais sobre como eu faço para ser consistente. Não é mais esse o ponto. Vira com qual versão de mim eu vou me comprometer a ser consistente a partir de agora. E isso muda tudo. E por que que eu falo para vocês dessa importância de você identificar
Até que ponto você é consistente com uma versão que você quer ou não de você mesma? Vocês já ouviram falar na metáfora do peixe assado? Eu adoro contar sobre essa metáfora para as minhas mentoradas, para as Outlanders, que é a seguinte: é uma história onde uma mulher que sempre cortava o peixe, tanto a cabeça quanto o rabo, antes de botar no tabuleiro para assar. Um belo dia, o seu marido, vendo aquela cena, perguntou: Meu amor, por que que você corta a cabeça e o rabo para assar esse peixe? E ela respondeu: Porque a minha mãe sempre fez assim. E eu aprendi com ela. Um belo dia, estavam, né, esse casal, os dois estavam na casa da mãe, da sogra, e teve um peixe, seria um peixe assado o almoço. E aí a sogra foi lá preparar o peixe, o marido curioso foi lá na cozinha ver essa preparação. Eis que a sogra cortou a cabeça e o rabo e colocou no tabuleiro também para assar. O marido, curioso, perguntou: Sogra, por que que você corta a cabeça e o rabo do peixe para assar? E aí a sogra respondeu: Ah, porque a minha mãe sempre fez assim. A avó da sua esposa sempre cortou o peixe dessa forma, tirou a cabeça e o rabo. E aí o marido ficou bem curioso, ficou, meu Deus do céu, então é uma coisa familiar, essa história, essa justificativa vem da avó. Um belo dia, estavam eles na casa da avó. E era um almoço. E pasmem, era um peixe assado. E claro que o marido foi atrás dela para saber como que ela faria esse peixe e ter informações do porquê elas cortam a cabeça e o rabo. Eis que a avó colocou o peixe no tabuleiro inteiro. E aí o marido, que estava esperando ela cortar para perguntar, ficou extremamente desnorteado. Por que que a avó, que construiu todas essas crenças e hábitos na filha, na neta, de fazer o peixe daquela forma, não fazia ou não fazia mais? E aí, lógico que ele perguntou. E a resposta da avó foi a seguinte: Ô, meu filho, sim, quando eu era mais nova, quando a gente era mais pobre, tinha menos recurso, eu cortava a cabeça e o rabo porque eu só tinha um tabuleiro pequeno e não cabia o peixe inteiro ali. E por isso que eu cortava a cabeça e o rabo. Hoje eu tenho um tabuleiro maior, eu não preciso mais cortar a cabeça e o rabo do peixe. Qual é a moral da história? Durante anos, gerações repetiram um hábito, uma crença, sem nunca questionar o porquê. A gente faz isso todos os dias. Repetimos rotinas, crenças, respostas automáticas, procrastinação, expectativas, como alguém que continua cortando a cabeça e o rabo do peixe porque sempre foi assim. Eu trago muito essa reflexão para Outlander, para o meu grupo de mentoradas, porque muitas mulheres estão em processo de transição de carreira, estão deixando a CLT, estão às vezes mudando de país e querendo se reinventar numa nova profissão. E em muitos casos, a gente continua repetindo comportamentos, repetindo e sendo consistente em comportamentos que tinham a ver com a versão anterior. Vide, por exemplo, eu quando saí do corporativo, eu trabalhei durante 11 anos como CLT. Liderei equipes como engenheira, e quando eu vim para o empreendedorismo, eu estava querendo replicar hábitos do corporativo, que alguns, óbvio, foram excelentes pela minha bagagem de empresa grande, mas em contrapartida, não cabiam aqui no meu negócio. Claro que alguns eram muito bons, que essa bagagem me ajudou muito, mas muitas outras coisas era como se fosse eu no corporativo cortando cabeça e rabo de peixe. Quando eu venho para o meu negócio e vejo que o céu é o limite, que eu tenho liberdade para poder
criar os meus projetos, para selecionar os modelos de negócio que eu quero trabalhar, eu percebo que eu estava justamente cortando cabeça e rabo também, repetindo padrões que me foram mostrados. Então, às vezes o que nos falta é justamente a autoobservação, de transformar hábitos antigos em outros hábitos agora mais alinhados à versão que estamos construindo. Então, muitas vezes essas falhas de consistência, elas são, na verdade, só velhos peixes sendo cortados sem necessidade. E vamos entender uma base técnica disso, porque a neurociência explica e estudos de comportamento também mostram que 40 a 45% das nossas ações diárias, elas são automáticas. São guiadas por hábitos, por crenças, por gatilhos e não por decisões conscientes. O nosso cérebro, ele ama padrão. Ele ama repetir hábitos que te proteja e te poupem energia. Então, quando você tenta acordar mais cedo, treinar, criar conteúdo, se expor, gravar um podcast, gravar um vídeo, entrar em contato com pessoas para oferecer o seu serviço, mudar de país, mudar de escola, mudar de curso, isso tudo gasta muita energia. Se estudar algo novo, mudar sua alimentação, ai meu Deus do céu, isso vai te consumir demais, porque seu cérebro vai ter que sair da zona de conforto dele. Então você não está só tentando ser disciplinada, você está reprogramando um sistema inteiro que foi construído para funcionar de um outro jeito. E por isso que consistência não é força, é ajuste de sistema. E agora eu vou te apresentar um passo a passo para você migrar essa consistência automática para uma consistência intencional. E aí sim a gente se direcionar para uma versão a qual você esteja alinhada. E o primeiro passo, é claro, que é autoobservação, que é o que a gente já começou a fazer aqui. Onde você já é consistente, mesmo que você não queira. O que que você já faz e repete todo santo dia? A minha proposta para você é que durante 3 dias você observe. O que que você faz ao acordar? O que faz quando está cansada? Você senta, descansa ou você insiste? O que que aciona, o que que é gatilho para sua ansiedade? E aonde você costuma procrastinar? Aquilo que você evita. Por 3 dias, você vai observar e, preferencialmente, anota. Anota para que isso não se dissipe, não fique no ar. Escreva, pega um caderninho ou bota no bloco de notas do celular. Mas você anota pelo menos essas 4 coisas. O que você faz ao acordar, o que faz quando você está cansada, o que que gatilha a sua ansiedade e onde você costuma procrastinar. O que que você anda evitando? O que que você adia? O objetivo é identificar os padrões consistentes da sua antiga versão. E aqui não é para julgar. Se de repente você acorda e já pega o celular, é isso que você faz e fez até aqui. E tudo bem. Esse primeiro momento a gente só quer observar, só entender e dar nome aos bois. Identificar de repente aonde a gente está direcionando a nossa energia para hábitos que estão sendo mais rotineiros e até mesmo acontecendo sem a gente perceber que está dissipando tempo e energia da gente. O segundo passo é a sua identidade. Com qual versão você quer agora se tornar consistente? Pergunta a si mesma: quem é a pessoa que faz isso com naturalidade? Vamos supor que você queira ir para academia com mais frequência. Quem é a pessoa que faz isso com naturalidade? Qual é a sua versão que faria isso com naturalidade? Eu vou contar uma coisa para vocês. Agora, dezembro, é um mês muito agitado para todas nós. É um mês que é final de ano, tem muitas celebrações, tem muitas conclusões de projetos, tem família vindo visitar. Então, tudo isso toma tempo e, naturalmente, também deixa a gente mais ansiosa, mais pensando em tudo de forma mais acelerada. E eu tenho um compromisso com a minha saúde,
que eu chamo que é a minha manutenção preventiva da saúde, de fazer um exercício todo dia. E quando entra nessa época do ano muito agitada, às vezes o exercício ele é como se ele ocupasse um espaço na agenda que às vezes eu não estava tendo. E isso é uma falácia, porque como é que eu vou conseguir administrar um mês tão intenso sem fazer essa manutenção, inclusive no meu campo mental, sem dissipar essa energia, sem soltar muitas das vezes essa ansiedade, essa cheia de coisa para fazer, esse peso nas costas que a gente fica com muita demanda. O exercício é justamente o ponto de compensação. Então, quando eu me dou conta que eu estou deixando de lado algo que é tão importante para minha saúde física e mental, eu entendo que não, eu não posso deixar de fazer a minha versão, a minha identidade é uma pessoa que cuida da sua saúde. Então eu vou precisar colocar nessa minha rotina essa versão que age naturalmente e faz exercício físico. E aí, o que que aconteceu? Eu criei um desafio comigo mesma, que era 27 dias em dezembro. Eu tenho que fazer exercício durante 27 dias. E isso se torna uma coisa divertida, porque durante 27 dias eu tô lá contando. Então a gente hoje já tá no oitavo dia de 27. E isso me ajuda a contabilizar. E claro, como a rotina tá mais agitada, o meu compromisso é de meia hora. Eu não tô conseguindo ficar na academia uma hora e meia. Eu não consigo, de repente, fazer uma caminhada e também ir para fazer uma musculação. Eu tô tendo que escolher um ou outro, mas todo dia, pelo menos meia hora, eu estou na academia. Então, essa é a identidade que eu quero que haja com naturalidade. Essa é a Mari que eu quero que mantenha consistência em hábitos que são importantes para mim. E aí, o que é mais importante aqui nesse pilar é o que você repete sobre quem você é. Então, você tem falado para você, eu sou alguém que honra a minha própria palavra, eu sou alguém que se movimenta todos os dias, eu sou uma empreendedora que aparece para o meu negócio todo dia. Essa identidade, ela guia tudo. Porque se você não define a sua identidade, você vai continuar seguindo a mesma identidade que te trouxe até aqui. E tudo bem, agradeça muito a ela. Essa autoobservação também é bom para isso. Agradeça muito a essa identidade que te trouxe até aqui. Mas se você quer uma versão diferente sua, se você quer resultados diferentes, temos aquela frase que é clichê, mas é verdade. O que te trouxe até aqui não te leva adiante. Então, a gente vai precisar de um ajuste de identidade. Então, para finalizar, esse passo número 2 dos 7 passos que eu vou dar aqui para vocês, eu quero que você crie a sua frase de sustento para essa consistência que você quer adotar na sua vida. Então, você se auto-observou por 3 dias e depois você vai definir a sua frase de sustento. Você é quem? Eu sou alguém constante com meus treinos? Eu sou alguém constante nas minhas redes sociais? Eu sou alguém que. Eu sou uma empreendedora? Eu sou uma estudiosa? Eu sou uma pessoa boa, honesta, íntegra? Qual a frase de sustento que vai te guiar nessa consistência? O passo 3 é definir um prazo. Isso aqui para mim é o mais importante. Ele precisa ser curto, ele precisa ser claro e ele não pode ser negociável. Esse prazo, ele vai criar o compromisso real. Antes de tentar ser consistente para sempre, seja consistente por 7 dias, por 14 dias, por 21 dias, por 27 dias, como eu falei dos meus exercícios em dezembro. A lógica é: o compromisso aqui não é com resultado. Eu não quero que você seja consistente pelo resultado. O resultado é consequência. O seu compromisso tem que ser com a execução. Então, quando a gente define um prazo, o nosso cérebro entende que, tá bom, ela tá me tirando da zona de conforto, mas tem um prazo. Por 7 dias eu vou escrever no meu diário da gratidão. Por 14 dias eu vou executar
aquilo que eu me predispus a fazer, independente do meu mood, do meu humor, da minha motivação. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Por 21 dias eu vou manter presença ativa no meu Instagram, porque agora o meu negócio está ali. Anota o que eu vou te falar aqui agora, porque isso pode mudar a forma que você lida com consistência, com ser constante. Consistência nasce de contratos curtos renovados periodicamente. Anotou? Consistência nasce de contratos curtos renovados periodicamente. É utópico você achar que você vai ser consistente para toda a vida com acordos que você fez há 15 anos atrás. Você vai ser consistente sempre que você renovar contratos. Então, esses acordos que você faz consigo mesma, eles são estratégicos. Certamente, quando você era mais nova, era criança, você tinha acordos com os seus pais. Os seus pais falavam: olha, se você comer tudo, vai ter a sobremesa, vai ter o suquinho no final. Se você fizer seu dever de casa até determinada hora, você vê um pouquinho de desenho mais tarde. Você tinha acordos, você sempre teve acordos. Se você trabalha integralmente ali no seu mês, você tem o seu salário. Então, a sua consistência, ela não tem que depender do seu mood, ela não tem que depender da sua força de vontade. Ela tem que depender dos contratos curtos que você faz com você mesma. Então, se você, por exemplo, eu entrei numa mentoria, entrei num curso, seja consistente com esse acordo que você fez com você mesma. Você comprou ali um curso para passar 3 meses com aquele mentor, com aquele consultor, enfim, com aquele grupo. Seja consistente, seja presente. Não, não deixa o seu mood, não deixa seu e sua força de vontade dizer que você tem que ou não fazer, cumpra com a sua palavra. O passo 4, ele é óbvio, mas muita gente não consegue colocar em prática, que é saia do enorme para o possível. O que que isso significa? Reduz a sua resistência. Se você de repente sabe que tem que ser constante numa academia, num exercício físico, mas você sabe que passar 2 horas numa academia é impossível para você, se comprometa com menos. Se comprometa com o que é possível. É o que eu falo na Outlander também, eu falo para as minhas mentoradas. Não se compare com um player de mercado que posta todo dia 3 posts por dia, que tem uma equipe, que tem uma estrutura. Isso pode até ser possível para você, mas isso talvez não seja sustentável. E aí você não consegue ser consistente porque você se compromete com coisa demais. Então, o que que é possível para você ganhar consistência? É caminhar 10 minutos? É escrever uma página do seu livro por dia? É ler 3 páginas de um livro por dia? É abrir um bloco de notas e rascunhar 2 ideias por dia? Às vezes a gente procrastina, 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 aí na cara do gol fala: agora eu tenho que escrever um livro inteiro. Agora eu tenho que criar conteúdo para um mês. Então, por que que você não cria o hábito primeiro de fazer aquilo periodicamente, ainda que pouquinho em pouquinho, e depois você aumenta o volume? Defina aquele seu 1% que você já consegue colocar na rotina. E o volume, ele vai vir a partir da sua consistência. Quinto passo são gatilhos e ambientes configurados. Isso aqui é para você lembrar que consistência não depende só de você. O ambiente vai potencializar e muito a sua consistência, e muito a sua presença, e principalmente muito o seu resultado. Tem uma foto que eu adoro, que inclusive eu postei esses dias no meu Instagram, que é uma foto de um morango, super bonito, assim, uma caixinha de morangos, e aí tem um pontinho que tem um morango com mofo, e ao redor vários outros já começando a mofar também. Então, o ambiente, ele certamente te influencia. E quando eu digo o ambiente, não é só
aquele grupão que você faz parte, aqueles seus amigos, é o ambiente como um todo. São as pessoas que você mais fala no seu WhatsApp, são as pessoas, de repente, que você trabalha, que você convive todo dia, são os assuntos que você se permite participar e falar. Isso tudo pode gatilhar de forma positiva ou negativa a sua consistência. Então, o que que você pode facilitar ao seu redor para trazer a consistência no que você quer? Se é com relação a exercício, será que deixar a roupa da academia, o tênis visível, a bolsinha pronta, já é algo que facilite a tomada de decisão? Deixar, por exemplo, um planner para você, a mostra, um bloquinho de notas, um post-it. Eu tenho muito post-it, então eu gosto de deixar sempre post-its aqui para eu anotar um insight rápido. Garrafa de água. Eu sou uma pessoa que eu bebo 3 garrafas dessa por dia. Sabe por que que eu bebo? Porque a garrafa está sempre cheia na minha mesa. Se eu não tenho uma garrafa cheia na minha mesa, eu não bebo água. Então, o que que eu crio de ambiente? Antes de sentar para trabalhar, eu encho a garrafa. Como eu bebo, porque tem 1 litro de água aqui, me dá vontade de ir ao banheiro. Quando eu levanto para ir ao banheiro, eu levo a minha garrafa para encher mais. Percebe que eu vou empilhando situações e moldando o ambiente para fazer o que eu preciso fazer, que é beber água. Se eu não encho a garrafa, eu não bebo água. Agora, se eu encho a garrafa como condição sine qua non antes de sentar aqui no meu escritório, não tem outro jeito. Eu vou beber, vou precisar ao banheiro e vou encher de novo. E o ciclo se repete, e o meu cabelo fica mais forte, o meu corpo fica hidratado, e as coisas funcionam. E a gente consegue manter uma consistência. O celular longe, quando você está, por exemplo, em uma reunião, quando você está no seu momento criativo, escrevendo algo importante, deixa o celular distante. Um horário fixo. Não negligencie o poder de uma agenda. Horário. Eu falo isso para as minhas mentoradas. Tenha um horário. Ah, Mário, eu não estou conseguindo administrar isso e aquilo. O que que é mais prioridade na sua vida? Ah, é entrar em contato com as pessoas? Então, na segunda-feira, às 2 da tarde, de 2 às 4, você vai fazer isso. Faça chuva, faça sol. Esse compromisso você vai ter com você. Defina horários. Ah, mas minha agenda é uma bagunça. Você é responsável pela sua agenda. Ela. Eu sei que tem coisas que são externas e não tem muito o que a gente fazer, mas provavelmente você tem uma mínima gestão sobre o seu tempo, ou pelo menos dos horários vagos, para conseguir definir o que que você faz nele. Organiza seu tempo, organiza seu ambiente, porque essa organização, ela diz para o nosso cérebro: é isso que vamos fazer agora. É hora disso aqui. E aí é muito mais fácil a coisa fluir. Sexto passo, já indo aqui para o final, é o compromisso público. E ter uma aliada, ter uma cúmplice. Aqui é quando a tua consistência ganha suporte, quando ganha força. Você pode ter uma amiga, eu gosto de brincar que é uma cúmplice, porque você pode assumir um compromisso com alguém de vamos ser consistente nisso aqui? Me ajuda a manter a constância? Deixa eu falar para você que eu estou fazendo isso, deixa eu dar check. É claro que a gente pode usar também as redes sociais para isso. Eu, por exemplo, o meu compromisso dos 27 exercícios em dezembro, eu tô compartilhando no Instagram. Então, sempre que eu vou, boto lá, ó, 8 de 27, 9 de 27. Porque isso me ajuda a cumprir. Se o seu compromisso não for público no Instagram, mas for com uma amiga, envia uma mensagem, combina de falar, olha, fiz, dei check. Tem um grupo que você compartilha vitórias periodicamente. É o pertencimento de estar executando, de estar avançando junto. Lembra que o nosso compromisso não tem que ser com o resultado é consequência. O nosso compromisso tem que ser com a ação. Por último, o sétimo passo: revise. Lá no início, a gente entendeu quais eram os peixes assados que a gente estava cortando rabo e cabeça. Agora, vamos dar uma olhada o que que deu certo? O que que funcionou? O que que ainda tem resistência da minha parte?
O que que eu posso simplificar? De repente, eu exagerei aqui. O qual peixe assado, de repente, eu ainda tô cortando sem perceber? Lembra que consistência não é linear, não é engessada, é ajustável. Lembra que tem tempo, tem ali o prazo para você renovar aquele acordo, aquele contrato com você mesma. E isso é ótimo, isso é o brilho da vida. Você não é obrigada a nada. Lembra que você quis? Você quis fazer isso de forma mais consistente para honrar a sua versão do futuro que você está construindo? Então, se você assumiu de repente um compromisso de 20 dias, 30 dias, quando der esse prazo, quando você for fazer a sua revisão de como funcionou até aqui, estende. Renova esse contrato com você mesma, com cláusulas ajustadas, com pontos a melhorar e até mesmo com pontos a reconhecer que você conseguiu. Você não precisa de uma nova vida para ser consistente. Você precisa de novos acordos com a pessoa que você já é. Eu sou a Mari Teixeira e esse é o Caminhada Cast, um podcast feito para você ouvir no ritmo leve de uma caminhada. Nós temos episódios novos toda semana. É uma honra ser consistente nesse projeto e compartilhar com você a minha caminhada, os meus insights, seja de negócio, seja de vida. Comenta aqui o que que você achou desse episódio. O que que mais te marcou? Avalia com 5 estrelas aqui no Spotify, isso é super importante para mim. Siga o podcast, se inscreva no YouTube caso você esteja vendo pelo YouTube e até o próximo Caminhada Cast. Tchau, tchau.